Olá, bom dia. A gente começa a nossa segunda aula de funções circulares, mas ainda tratando da base da matéria. E como toda base, é fundamental que ela seja bem feita para que a gente possa construir um nível de conhecimento sólido dentro desse assunto, funções circulares. Na verdade, a base ela tem que ser bem feita em qualquer coisa na vida, né? Mas eu quero que vocês prestem, por favor, muita atenção a partir de agora. Arcos côngruos ou arcos congruentes. Congruência de arcos. O que são, afinal de contas, arcos congruentes? São arcos que têm a mesma extremidade final na circunferência trigonométrica. São arcos que terminam sempre no mesmo ponto sobre a circunferência. Então, olha só, a gente já sabe que todos os arcos têm a mesma origem. Todos começam naquele famoso ponto A de coordenadas 1 e 0. Sem exceção, todos começam ali. Agora, a partir desse ponto A, cada um segue a sua trajetória, cada um segue a sua vida. Uns podem se orientar no sentido positivo, outros podem se orientar no sentido negativo. Uns podem, por exemplo, dar várias e várias voltas na circunferência e parar no primeiro quadrante. Outros podem parar no segundo, no terceiro, no quarto quadrante. Uns podem, por exemplo, dar 2 voltas e parar naquele ponto mais alto da circunferência, que é o 90 graus. Outros podem dar várias voltas e parar naquele ponto mais abaixo da circunferência, que é o 270 graus. Uns podem, por exemplo, dar uma única volta e parar lá no ponto dos 180 graus, que é aquela extrema esquerda da circunferência. Outros podem, por exemplo, dar 200 voltas na circunferência e parar lá na extrema direita da circunferência, que é exatamente o ponto A, origem de todos os arcos, de onde ele começou. Ou seja, ele rodou a circunferência e parou no mesmo ponto, tá bom? No ponto de partida, na origem, ponto A. Então, essa é a ideia que vocês têm que ter. Agora, todos os arcos que, independentemente do número de voltas que eles dão na circunferência e independentemente do sentido de orientação sobre a circunferência, mas todos os arcos que sempre pararem no mesmo ponto, esses são os arcos côngruos, arcos congruentes. A gente pode falar que esses arcos formam uma família, a família de arcos congruentes entre si. De forma um pouco mais prática, eu vou criar para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou criar, na verdade, 2 grupos de exemplo. Eu vou criar o primeiro grupo, que são arcos orientados no sentido positivo. Então, vou escrever aqui, ó, sentido positivo. E depois eu vou criar um outro grupo de arcos que eu vou orientar no sentido negativo, tá? Esse primeiro grupo de arcos que eu vou orientar no sentido positivo, eu vou criar apenas alguns exemplos para vocês entenderem a brincadeira. Eu vou criar esses ângulos aqui, ó, 30 graus, depois o 390 graus, agora o 750 graus e, por fim, o 1110 graus. Poderia criar vários, tá? Mas vou criar só esses aqui, que já está de bom tamanho para a gente entender. Vou desenhar aqui uma circunferência trigonométrica. Não precisa ser uma circunferência perfeita, não precisa ser uma circunferência grande, mas tem que ser uma circunferência minimamente bem feita para que a gente possa entender o assunto, tá? Então, está aqui, ó, na forma de rascunho, faço a minha circunferência, vou apagar esse excesso ali, só para não ficar feio, tá? Então, está aqui, ó, apaguei, ok, e vou desenhar agora os 2 eixos da minha circunferência trigonométrica. Aqui você tem o eixo X, que passa obrigatoriamente pelo centro da circunferência, que é esse centro aqui, e vou criar também o eixo Y, que é o eixo vertical, que é o eixo de pé. Prontinho. Então você já tem aqui uma circunferência trigonométrica. A gente sabe que aqui é o centro O, é a origem da circunferência trigonométrica, e aqui, ó, é o ponto A, é a origem dos arcos da circunferência, tá? Vou colocar 0 grau
Poderia colocar radiano? Sim, poderia. Mas vou colocar em grau porque fica mais fácil de vocês entenderem. Começando no 0 grau, o sentido padrão de orientação é o sentido positivo, para cima. Então, daqui até aqui, eu já andei 90 graus. Ok, tá aqui, ó. Do 90, passo pelo segundo quadrante e chego até aqui, que é o 180 graus. Isso tudo a gente já sabe. Passo dos 180 graus, entro no terceiro quadrante e chego até aqui embaixo, que é o nosso 270 graus. Agora chego no quarto quadrante e termino uma volta completa de 360 graus. Gente, para começar, você já começa a perceber o seguinte. Estão vendo esses dois ângulos aqui, o 0 grau e o 360 graus? Esse pontinho aqui não é um ponto comum para os dois ângulos? Sim. Então, de imediato, tu já começa a se dar conta de que esses dois ângulos aqui são exemplos de ângulos congruentes. Por quê? O 0 grau, eu nem sequer dei uma volta. Eu não andei 1 centímetro sequer, nem para cima nem para baixo. Tá? Ele simplesmente, o 0 grau não saiu do lugar. É o ângulo nulo. Tá? É o ângulo 0 grau. Agora, o 360 graus, não. Eu precisei de dar uma volta completa na circunferência e parei aqui. Só que é o mesmo ponto do 0 grau. Então, de imediato, você já começa a entender o que é congruência de arcos. São arcos que têm o mesmo ponto sobre a circunferência. No caso, 360 graus. Tá bom? Vamos pegar os exemplos que eu criei para ficar mais rico a compreensão, o entendimento do assunto. Gente, o nosso primeiro ângulo ali é o 30 graus. Ok, 30 graus é 30 graus. Vamos marcar ele na circunferência? Olha como é que seria. Aqui você tem o 0, aqui você tem o 90 graus. 30 graus é pegar esse arco e dividir em 3 partes. Então, ó, 1, 2, 3, ok? Então aqui é 30 graus, aqui seria 60 e óbvio aqui é 90. O nosso interesse aqui é o 30 graus. Então aqui eu tenho a localização do ângulo de 30 graus. Eu poderia marcar o arquinho na circunferência, que é esse arquinho aqui. Ou se eu quiser eu poderia marcar também aqui. Ó. Show de bola, tranquilo, bem fácil. Observem que o 30 graus eu nem sequer completei uma volta. Ou seja, eu andei 0 voltas. Simplesmente eu saí do 0 e andei 30 graus. Então eu já posso perceber uma relação importante, que o nosso 30 graus equivale a 0 voltas completas de 360 graus, ou seja, nem sequer eu saí do lugar, e eu simplesmente andei no sentido positivo 30 graus. Show de bola, tá? Agora vamos marcar na circunferência o nosso 390 graus. Tá aqui, ó, 390 graus, ok? Vamos lá. Gente, 390 graus significa o quê? Que eu vou sair do 0, eu vou dar uma volta completa no sentido positivo. Uma volta completa significa 360 graus, eu paro aqui. Só que eu não tenho que andar 360, eu tenho que andar 390. Gente, 360 para 390 faltam quantos? 30. Opa, é o mesmo pontinho, ó. É o mesmo pedacinho de arco que eu tenho que andar para chegar nos 390. Então eu posso perfeitamente falar que o 390 graus tem a mesma extremidade final em relação a 30 graus. Então eu posso falar que são dois arcos congruentes entre si. E existe um símbolo matemático para representar a congruência de arcos. É como se fosse um sinal de igual, tá aqui, só que com um tracinho a mais. São 3 traços paralelos entre si, tá? Então eu falo que o 30 graus é congruente a 390 graus, ok? Vamos vir para cá, ó. Como é que a gente pode criar uma expressãozinha matemática para os nossos 390 graus? Aí ficaria assim, ó. O 390 graus, ele equivale a uma volta completa de 360 graus no sentido positivo, e eu ainda ando a partir dali mais 30 graus. Interessante, não é?
Vamos pegar esse próximo aqui, ó. Olha só o que seriam os 750 graus. Gente, os 750 graus, ele significa o quê? Que são duas voltas completas de 360 graus. Quanto que dá 2 vezes 360? 720. 720 para 750 faltam quantos? 30 graus. Olha que super interessante, tá? Como é que a gente faria isso lá na circunferência? Como é que a gente se orienta na circunferência pelos 750 graus? Gente, 750 graus começa aqui ó, no ponto A ou no ponto 0 grau. Uma volta completa no sentido positivo, 360 graus. Parei aqui, ok. Mais uma volta, a segunda volta completa. Gente, duas voltas de 360 já são 720 graus. Parei aqui, 720 mais 30 dão o nosso 750. Então, eu poderia falar que o 390 também é congruente ao 750 graus, da mesma forma que os 30 graus aqui. Estão entendendo o assunto? Olha só que interessante. O nosso último exemplo ali, que é o 1110 graus. O que são 1110 graus? São 3 voltas completas de 360 graus. 3 voltas completas de 360 graus dão 1080 graus. 1080 mais quanto para dar 1110? 1080 mais 30. Se a gente fosse percorrer a circunferência, como é que ficaria? Sai do zero, uma volta completa 360, mais uma volta completa 720, mais uma terceira volta completa 1080, e aí o que acontece? Eu paro exatamente no 30 graus para fechar 1110. Então eu também teria aqui ó, mais um ângulo congruente em relação àqueles três ali. No exemplo que eu criei é o 1110 graus. Entenderam o que é a congruência? Eu fiz aqui um exemplo no sentido positivo, tá? No sentido positivo. Eu poderia perfeitamente falar no sentido negativo. Agora, antes de eu continuar, preste atenção, por favor, aqui num detalhe. Vou até colocar na cor preta para ficar igualzinho lá na circunferência. 0 grau. Uma volta completa, 360. Ok. Mais uma volta completa, 720. Parei aqui, não parei? Então, eu poderia falar que o 360 graus é congruente a 720? Poderia. 720 graus, duas voltas. Mais uma volta completa, 360. Então, dá 1080. É o mesmo pontinho aqui, ó. Então, ainda poderia falar que é congruente também a 1080 graus e assim por diante. Eu poderia fazer essa brincadeira, gente, com todos os ângulos que vocês puderem imaginar. 90 graus, 180, 270, o 0 grau, que também é congruente, obviamente, né, a esses aqui de baixo e assim por diante, tá? Então, eu posso criar infinitos exemplos, mas o mais importante é vocês entenderem qual é a lógica desse processo aqui. Gente, eu fiz o primeiro exemplo, só que no sentido positivo. Vamos fazer agora no sentido negativo? Então, vou escrever aqui, ó, segundo grupo que eu vou orientar no sentido negativo. A ideia é a mesma, mas é fundamental que vocês entendam também no sentido negativo, porque aparece muito nos exercícios. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, os ângulos de menos 45 graus, menos 405. Vou criar mais um aqui que é o menos 765 graus. E por fim, vou criar mais um aqui que vai ser o menos 1125 graus. A ideia é a mesma, tá? Vou desenhar aqui uma circunferência simples, mas vou seguir um raciocínio muito parecido com esse anterior, só que agora no sentido negativo, ok? Então tá aqui uma circunferência, eu faço a representação aqui ó,
do ângulo no sentido, aliás, dos eixos, melhor dizendo, eixo X, que é o eixo deitado, né, o eixo horizontal. Aqui você tem o eixo Y, que é o eixo de pé. Aqui é a origem da circunferência trigonométrica. Agora eu quero que vocês tomem cuidado. Eu vou me orientar no sentido negativo, tá? Sentido negativo. Então, por favor, prestem atenção. Aqui é o 0 grau, obviamente, 0 radiano. No sentido negativo, hein? Daqui para cá, eu passo pelo quarto quadrante e chego nesse pontinho mais embaixo aqui, ok? Nesse pontinho mais embaixo, eu andei 90 graus, só que são 90 graus pelo lado negativo. Então, está aqui, ó, menos 90 graus. Entro aqui no terceiro quadrante e chego nos 180 graus. Daqui até aqui, 180 graus, só que pelo lado negativo. Então, aqui, ó, é menos 180 graus. Chego no segundo quadrante, ando mais 90 graus, aí eu chego nos 270 graus, só que pelo lado negativo, ó, 90, 180, 270. Fecho uma volta completa, aí eu andei ao todo, só que no sentido negativo, 360 graus. Então, é 360 graus negativos. Antes de eu fazer com cada um desses exemplos que eu criei para vocês, eu quero que vocês prestem, por favor, atenção no seguinte. Olha só, 0 grau e menos 360 graus não são o mesmo ponto desse daqui de cima? Sim. Então, 0 grau, 360 graus, 720, 1080 graus e assim por diante, eles também são congruentes a quem? Ao 360 graus negativo. Olha que bacana. Quer ver outro exemplo? Aqui em cima não é 90 graus positivo? Não é o mesmo ponto desse aqui de baixo, 270 graus negativos? Então eu posso falar que o 90 graus positivo é congruente em relação a 270 graus negativo, porque eles são representados pelo mesmo ponto. Aqui, por exemplo, ó, 180 graus positivo é congruente a 180 graus negativos. Aqui também, ó, 270 graus positivos, ele é um arco côngruo em relação a 90 graus no sentido negativo. Então, tá aí uma referência, mais uma forma da gente identificar a ideia de arcos côngruos, tá? Então, vamos criar esses exemplos aqui, ó. 45 graus, só que pelo lado negativo. O que são 45 graus? Gente, 45 graus lá na circunferência seria isso daqui, ó. Desse pontinho até aqui são 90 graus. Ok, 45 é a metade desse intervalo, então dá mais ou menos aqui assim, ó. Então você demarca o raio da circunferência, pode representar o arquinho por aqui assim, ok. Esse é o arquinho de 45 graus negativos. Show de bola. Eu poderia fazer essa representação aqui também, que dá na mesma. Tranquilo, né? Menos 45 graus ou 45 graus negativos. Agora, preste atenção, por favor. Para eu sair do zero e chegar aqui, eu precisei de dar uma volta completa na circunferência? Não. Então, quer dizer que o 45 graus negativos significa o quê? Nenhuma volta completa de 360 graus e eu ainda ando pelo lado negativo os nossos 45 graus. Então, são 0 voltas completas de 360 graus e ainda pelo lado negativo 45 graus. Como que seria a representação lá na circunferência do menos 405 graus? Olha como é que seria a brincadeira aqui, ó. Vamos mudar a cor. Eu não, gente. Eu não mudo de cor. Quem muda de cor é o pincel. Por favor, hein? Daqui a pouco tá falando aí com seus pais aí que eu tô mudando de cor aqui na aula. Pelo amor de Deus, tá? Eu não sou avatar, não. Gente, vamos lá. Olha só. 405 graus. Saí desse pontinho. Uma volta completa no sentido negativo são 360. Ok. Parei aqui, uma volta completa 360.
360 para 405 faltam quantos? 45. É o mesmo ponto desse aqui, ó, na circunferência. Então eu posso falar que o 45 graus negativos ele é congruente a 405 graus negativos. Eles têm a mesma extremidade. A diferença é que o 45 graus negativos eu não precisei andar nenhuma volta na circunferência, enquanto que o 405 eu precisei de dar uma volta completa. Entenderam a lógica? Então vamos voltar aqui para escrever uma expressãozinha matemática para esses 405 graus. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. 405 graus. Presta atenção como é que eu vou escrever, hein? Ele equivale a uma volta completa de 360 graus. Preste atenção. Uma volta completa de 360 graus pelo lado negativo. E ainda pelo lado negativo, eu continuo andando mais quanto? 45 graus. Entenderam a lógica? Olha como é que funcionaria em relação a 765 negativo. Menos 765. Gente, se eu ando duas voltas completas de 360 graus pelo lado negativo, eu andei ao todo 720. 720 para 765, faltam quantos? 45. Então eu ainda ando pelo lado negativo 45 graus. Como é que seria essa representação lá na circunferência? Então eu saio do ponto zero, né? Dou uma volta completa 360, mais a segunda volta completa já são 720, 720 mais 45, eu chego no 765, só que pelo lado negativo. Então já posso falar também que aqui, ó, tem mais uma congruência, menos 765 graus, ok? Como é que seria aquele último exemplo que eu criei aqui, ó? 1125 graus negativos. Então, 1125 graus seria o equivalente a quanto? A 3 voltas completas de 360 graus pelo lado negativo, e ainda pelo lado negativo eu ainda ando mais 45 graus. Como é que seria essa brincadeira olhando na circunferência? 3 voltas completas. Então sai daqui, ó. Uma volta completa, 360. Duas voltas completas, 720. 3 voltas completas, 1080. 1080 graus. Para eu chegar em 1125, mais 45. Então tem mais um casozinho aqui, ó, de congruência. Menos 1125 graus. E assim por diante. Tá? Estão entendendo qual que é a regra para vocês bater o olho e perceber a congruência de arcos? Então, a gente pode perceber o seguinte, que na prática a gente pode representar o arco de 30 graus e todos os arcos congruentes a ele por uma expressão matemática, por uma expressão algébrica. Como assim? Não entendi. Olha aqui, por favor, vou colocar aqui, ó, reticências, tá? Para a gente entender como é que funciona essa brincadeira. Vamos ver o seguinte, qual que seria a família de arcos congruentes a 30 graus nesse nosso primeiro caso, tá? Dá para criar uma expressão algébrica que traduza todos os arcos? Sim. O que significa isso? Olha só aqui, por favor. Saindo dos 30 graus, porque a referência tu pode observar, ó, é 30 graus. Então, saindo do 30 graus, a partir dele, se você anda uma certa quantidade K de voltas completas de 360 graus, você cria, na verdade, uma família de ângulos ou de arcos congruentes aos 30 graus. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, você está em 30 graus, está aqui nesse pontinho, tá? Então vou até fazer com uma outra cor aqui vermelha para ficar em destaque. Você está aqui, ó, 30 graus. Se você sai do 30 graus e dá uma volta completa, uma volta inteira, você para onde saindo do 30? Parei aqui. Mais uma volta completa, mais uma volta inteira saindo do 30 graus.
Você anda e chega exatamente aqui, ó, saindo do 30 graus, tá? 3 voltas completas saindo do 30 graus. Sai daqui e você chega até aqui. Percebeu? Então, o que eu estou fazendo aqui para vocês? Eu estou criando uma expressão algébrica que traduza essa ideia para a gente. Então, saindo do 30 graus, se você andar uma quantidade inteira de voltas de 360 graus, você cria essa expressãozinha aqui, que é uma expressão que te permite calcular, como se fosse o sobrenome desse ângulo de 30 graus. É a família que carrega o mesmo ponto de localização sobre a circunferência, tá? Agora, um detalhe é o seguinte, esse K, obrigatoriamente, ele tem que ser um número que pertença ao conjunto dos números inteiros. Por que inteiro? Porque são voltas inteiras, tá? Professor, não entendi. Gente, quem é o conjunto K, na verdade? O conjunto K, ele pertencendo ao conjunto dos números inteiros, isso implica que o K ele vai ser exatamente igual a quem? A esse conjunto aqui, ó. 0, 1, positivo ou negativo, 2, positivo ou negativo, o 3, positivo ou negativo e assim por diante. Esse aqui não é o conjunto dos números inteiros, são os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, só que positivo ou negativo. Por que o K tem que ser um número inteiro? Porque ele representa voltas inteiras de 360 graus. Então você tem essa expressão aqui, ó, a família de arcos côngruos a 30 graus é 30 graus mais K vezes 360 graus. Isso, obviamente, em graus, né? Porque eu poderia fazer a representação em radianos. Como é que seria a representação em radianos? Aí, gente, não tem jeito. Você vai ter que saber fazer as conversões, usando qualquer técnica que eu já ensinei. 30 graus, eu não poderia, por exemplo, escrever assim, ó, 180 dividido por 6? Sim, só que 180 graus em radianos equivale a π. Então, seria o equivalente a π radianos dividido por 6. Então, eu poderia escrever essa expressão 30 graus mais K vezes 360 da seguinte forma, olha, π sobre 6 mais K vezes, gente, 360 graus em radianos não é 2π? Exatamente, tá? Então, π sobre 6 mais K vezes 2π, sempre considerando K um número inteiro, tá? Então, você tem aqui ó, mais uma expressãozinha, que é a expressão que te define a família de arcos côngruos ou arcos congruentes a 30 graus, tanto na forma de grau quanto na forma de radiano. Como que seria a mesma ideia, o mesmo raciocínio nesse exemplo de baixo aqui? Gente, olha só, por favor, vamos lá para a circunferência. Você está aqui, ó, aqui em relação a 45 graus negativo. Saindo do 45 graus negativos, andando no sentido negativo, você pode fazer o quê? Uma volta negativa completa, você para aqui. 2 voltas negativas completas para aqui. Você vai andar voltas inteiras, completas, só que no sentido negativo e sempre para nesse pontinho, tá? Então você pode, por exemplo, criar exatamente uma expressão geral para a família de arcos côngruos ou congruentes a 45 graus negativo. Como é que seria? Saindo do 45 graus, no sentido negativo, obviamente, você vai andar uma certa quantidade K de voltas completas de 360 graus. Perceberam a lógica? Olha só, esse K, ele sendo um número inteiro, então ele admite valores positivos e valores negativos. Os valores positivos para K significa que você está andando no sentido positivo. Os valores negativos para K
significa que você está andando no sentido negativo. Olha que interessante. Vamos olhar aqui, ó, a primeira parte, tá? Esses valores aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas completas, nesse primeiro caso são todos positivos, porque você está andando no sentido positivo. Agora, olha esse exemplo aqui embaixo, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. São todos inteiros, só que negativos. Por quê? Porque você está andando voltas inteiras, só que pelo lado negativo. Então, o K, sendo inteiro, positivo, ele te mostra o sentido de orientação. O K, sendo inteiro, negativo, ele também te mostra o sentido de orientação. Quando você coloca, por exemplo, um ângulo aqui, ó, mais 30 graus, ele te mostra o sentido positivo de orientação. Quando você observa aqui, ó, menos, ele está te mostrando, na verdade, o sentido negativo de orientação. Entenderam que bacana? Então, o que vai acontecer, basicamente falando, é isso. Você tem que tomar esse cuidado, porque quando você olha um sinal negativo na frente de um ângulo, ou na frente de um número inteiro de voltas completas, esse número negativo está te mostrando o sentido de orientação na circunferência. Tá? Então, voltando aqui para esse segundo grupo, que é o grupo dos 45 graus negativos. Qual que é a família de arcos congruentes a ele? A família de arcos congruentes a ele, você pode trabalhar por essa expressão. Você sai do 45 graus negativo e anda uma certa quantidade K inteira de voltas completas no sentido negativo, obviamente. Professor, mas aqui não era para ser negativo? Gente, o K ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se você anda no sentido positivo ou no sentido negativo, desde que seja a volta completa, você sempre vai parar no mesmo ponto. Quer ver? Olha aqui, por favor, de novo. Olha só. Saí daqui, ó, 30 graus. Andei no sentido positivo uma volta completa. Uma volta completa nesse sentido, você para onde? Para aqui. Ah tá, vou andar agora no sentido negativo uma volta completa. Ok, então para baixo. Uma volta completa no sentido negativo, você também para aqui. Percebeu? Olha só esse exemplo aqui do 45 graus negativo. Uma volta completa no sentido positivo. Então você dá uma volta inteira, por isso que o K tem que ser inteiro, parou aqui. Ah, mas eu quero andar uma volta inteira no sentido negativo. Beleza, então é só andar no outro sentido. Sai daqui, dá essa volta inteira, mas para aqui também. Então o K, ele pode ser positivo ou negativo. O interessante é que ele vai te dar o sentido de orientação. Ô, gente, essa ideia dessa formulazinha aqui, tá claro para vocês? Dessa formulazinha aqui, que é a mesma ideia, tá claro para vocês? Você pode trabalhar com o ângulo em grau, mas também em radianos. O em grau para 45 graus negativo é esse aqui. Como que seria o correspondente para ele, só que em radianos? Então você poderia escrever assim, ó, ou 45 graus negativos, vou colocar aqui, ó, 45 graus negativos, você não poderia escrever que é 180 graus dividido por 4? 180 dividido por 4 não dá 45? Sim, só que 180 graus é π, então seria o equivalente a menos π sobre 4. Então você poderia escrever, ó, menos π sobre 4 mais K vezes o 360 graus são 2π radianos. Então você tem aqui uma possibilidade de também trabalhar em radianos, tá? Mas sempre considerando K um número inteiro. Ok, gente? Show de bola, né? Olha só, um macete aqui antes de eu criar uma regra mais generalizada para vocês, que é o seguinte. Como é que você pode bater o olho e identificar se dois ângulos são congruentes ou não? O macete é o seguinte, você vai calcular a diferença entre esses dois ângulos.
a diferença entre esses dois ângulos. Se você perceber que a diferença entre esses dois ângulos é um número múltiplo ou divisível por 360, são dois ângulos congruentes. Quer ver um exemplo? Olha só, vou colocar até com uma outra cor para você perceber. Vou escrever assim, ó, macete, tá? Isso é para saber se dois ângulos dados, se eles são ou não congruentes entre si. Tudo está relacionado, gente, tudo está relacionado com essa ideia aqui, ó, das fórmulas, tá? Mas aí, depois que a gente aprende bastante essa ideia da fórmula, aí você consegue resolver essa questão, ok? Macete. Se você tem, então, dois ângulos x e y, isso significa o quê? Se a diferença, tá? Se a diferença entre x e y é independente da ordem, tá? Se x menos y ele é múltiplo, e aí quando se fala em múltiplo, entenda-se também divisível, tá? Se ele é múltiplo ou divisível por 360, obviamente 360 graus, isso significa que o x e o y são congruentes entre si. Como assim? Não entendi. Vamos verificar, por exemplo, esse daqui com esse daqui. Será que esses dois são congruentes entre si sem fazer todos esses cálculos, esses desenhos? Você pega dois independentes da ordem deles e faz a diferença. Então, vou escrever aqui, ó, 750 graus e faz a diferença em relação ao outro, menos 390. Quanto que dá 750 menos 390? A diferença dá 360 graus. Obviamente que 360 é um múltiplo ou é divisível pelo próprio 360. Perceberam? Tá? Então, se você faz a diferença entre dois ângulos e verifica que ele é um múltiplo ou ele é um número divisível pelo próprio 360, então eles são congruentes entre si. Por exemplo, eu poderia fazer essa daqui, ó, esse menos 45 com menos 405. Será que eles são congruentes entre si? Não sei. Então, o que você faz? A diferença entre eles, em qualquer ordem, tá? Então, vou pegar na ordem que apareceu ali, ó, menos 45 graus, e eu vou calcular a diferença para o outro, que é menos 405 graus. Vamos resolver essa continha, tá? Aqui vai ficar menos 45 graus, menos com menos dá mais, então mais 405 graus. Quanto que dá essa continha? 405 menos 45. 405 menos 5 dá 400. 400 menos 4, aliás, menos 40, 360. Óbvio, gente, que 360 é um múltiplo ou é divisível pelos próprios 360. Então, eles são, sim, dois exemplos de arcos congruentes. Isso é a ideia de arcos côngruos. Agora, para fechar a ideia de arcos côngruos da forma mais generalizada possível, para a gente fechar essa abordagem, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, de modo geral, ok? Vamos entender aqui como que a gente pode representar ou como é que a gente pode expressar a família de arcos côngruos entre si. Então você tem, por exemplo, um arco que mede alfa graus. Então, poderia ser alfa graus ou, naturalmente, alfa radianos, tá? Então, vou escrever aqui, ó, alfa graus ou, ou radianos, ok? Então, aqui, independentemente de qual é a unidade que você está usando, graus ou radianos. Como é que você expressa a família de arcos côngruos em relação a esse ângulo? A família de arcos côngruos em relação a esse ângulo seria exatamente assim, ó. Alfa, saindo do ângulo alfa, tá? Independentemente do sentido positivo ou negativo, se você anda a mais, independentemente do sentido positivo ou negativo, uma certa quantidade K de voltas completas de 360 graus,
você cria a família de arcos côngruos em relação a esse ângulo alfa, tá? Então, repito, se você sai de um determinado ângulo alfa e a partir dele você anda a mais uma certa quantidade de K de voltas completas, de voltas inteiras de 360 graus, você tem então a família dos arcos côngruos em relação a esse alfa. Você poderia representar, no caso aqui está em grau, poderia representar em radiano. Então seria saindo do ângulo alfa em radianos e você anda no sentido positivo ou no sentido negativo, uma certa quantidade K de voltas completas de 2π radianos. Então aqui você tem uma formulazinha matemática que te permite calcular ou expressar a família dos arcos côngruos em relação a esse ângulo alfa de forma geral, tá? Mas sempre considerando esse número K um número inteiro, tá bom? Sempre considerando K um número inteiro, ok, gente? Bem, essa é a abordagem que eu queria que vocês soubessem. O que a gente vai fazer na sequência? A gente vai trabalhar a ideia de determinação principal de um arco. Determinação principal de um arco. Mas isso a gente trabalha na próxima aula. Dê uma pesquisada no assunto, porque isso aqui já envolve alguns cálculos mais enjoados e são cálculos fundamentais para a perfeita compreensão. Toda matéria de função circular vai gerar muito em cima disso que a gente chama de determinação principal de um arco. Então, por favor, deem uma olhada nessa aula de hoje, estejam bem preparados para poder enfrentar isso que vem pela frente. Mas eu paro por aqui e agradeço a atenção, o carinho de cada um de vocês. Bom estudo e a gente se vê na próxima aula. Até lá!